Atos 1, versículo 14. Diz assim: E unidos, todos se dedicavam à oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua igreja. Mais uma vez o Senhor reúne para te prestar culto, para orar ao Senhor e também para ouvir a tua voz, receber a ministração que vem do Senhor. Pedimos que o Senhor continue ministrando, agora também, por meio do ouvir da tua palavra, que ela venha como semente santa a ser plantada em cada coração, cada mente, promovendo então santificação, salvação e fruto que glorifica o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje, Dia das Mães. Parabéns a todas as mamães. Eu gostaria de entregar uma palavra a elas. Mas não apenas as mães de fato, que já tiveram seus filhos, mas também as que pela graça de Deus ainda serão, ou as que são mães de coração, mas também a todos aqueles que Deus tem chamado para receberem também um coração mais parecido com um coração de mãe. Você lembra talvez que ano passado, nessa época, nós refletimos sobre as mães da Bíblia. E aquilo que poderíamos aprender com elas. Falamos de Ana, falamos de muitas outras mulheres na Bíblia que foram mães. E as lições que poderíamos aprender, porque a Bíblia vai nos dizer que tudo que foi escrito para o nosso proveito. Algumas lições aprendidas na angústia foram escritas, narradas, a fim de que aprendamos com elas e possamos talvez evitar muitos sofrimentos desnecessários na vida. Por isso que foram registrados aqui e para nós, para mim e para você. Mas hoje a pergunta é: o que podemos aprender em específico com essa mãe chamada Maria? A mulher que teve a honra, privilégio de chamar Jesus, o nosso Senhor, de filho. O que podemos aprender com ela? Para a nossa vida, para a nossa casa, para o nosso caminhar, a fim de que seja um caminhar pautado não apenas pelas diretrizes, encaminhamentos, mas também pela bênção de Deus. Então, a primeira lição que a gente aprende com Maria é que ser mãe é um ministério. Ser mãe é um serviço que você presta a Deus e provavelmente um dos serviços mais parecidos com o do próprio Deus. A gente vê isso logo quando o anjo Gabriel, aliás, eu até ia começar lendo lá Lucas, quando o anjo aparece, mas aí alguns iam pensar que é culto de Natal, então eu falei, vou começar com Atos. Mas quando o Gabriel se apresenta a ela dizendo, salve agraciada, você foi escolhida para ser mãe do Salvador, Cristo o Senhor.
Coloque o nome dele de Jesus, porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados e o seu reino não terá fim. Ele vai herdar o trono de Davi. E aí a Maria pergunta como vai ser aquilo, e o anjo diz que vai vir o Espírito Santo, vai cobri-la. E por isso que aquele que há de nascer vai ser chamado Filho de Deus, Filho do Altíssimo. E quando ela então recebe essa mensagem, ela diz: sou serva do Senhor, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a sua palavra. E serva ou servo pode ser traduzido, tem o significado de escravo, escrava, mas também ministro. Aquele que presta um serviço ao seu Senhor, serve ao seu Senhor. Não segundo a sua vontade, mas segundo a vontade do seu Senhor, ou seja, aquele que se submete. Cumpra-se em mim a sua palavra. Eu não pensei que o Senhor ia me chamar para servir dessa forma, mas se é esse o chamado que o Senhor tem para mim, eis aqui o servo do Senhor, eis aqui a serva do Senhor, porque eu sou servo, eu faço a tua vontade, não a minha. Esse é o sentido de servo na Bíblia. Eis aqui a serva do Senhor. Então a Maria entendeu que ser mãe seria a forma pela qual ela serviria a Deus. Seria o seu chamado, a sua vocação, o seu ministério. Um ministério nem sempre reconhecido, nem por homens, e às vezes nem por mulheres. Um ministério nem sempre valorizado, mas ainda assim, um dos ministérios, se não um dos mais parecidos com o do próprio Deus. E por quê? Porque é um ministério de amar, é um ministério de nutrir, é um ministério de, se necessário for, dar a própria vida e fazer tudo isso sem saber o resultado. Sem saber o resultado. Porque às vezes eu olho assim para uma mãe cuidando de um bebezinho, uma criança com tanto carinho, tanto zelo, tantos cuidados, tanta dedicação, tanto do se dar do próprio corpo, do que tem, tudo. E eu fico me perguntando assim, eu fico olhando a cena admirado, porque eu vejo assim, irmãos, toda mãe cuidando com amor de uma criança, como alguém revestida de uma dignidade natural diante de Deus. Ser mãe é ser digna. Eu olho assim e fico me perguntando, claro, desde que se cuide com amor, eu fico me perguntando, mas será que quando esse bebezinho não for mais um bebezinho, ele vai reconhecer tudo isso? Ele vai ser grato? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu imagino que a maioria das mães, mesmo que soubessem, mesmo assim fariam. Porque são mães. Não, já disseram que é o amor de mãe que é o amor mais parecido com o amor ágape de Deus, o amor incondicional. Então, você que é mãe, ou você que recebeu um coração de mãe, para cuidar, às vezes, de filhos que nem são seus, mas você recebeu esse coração para. Então, saiba que você exerce um ministério diante de Deus e dos
mais parecidos com o dele. Deus abençoe o teu ministério. Deus abençoe o teu ministério, te dando um coração, te dando uma mente de mãe. Esse amor que mais se parece com o amor de Deus. Amor ágape. Uma segunda lição que a gente aprende com a Maria, mãe de Jesus, é que longe de se divinizar as mães, as melhores mães podem cometer também os seus lapsos. Isso a gente vê quando Jesus tinha 12 anos. Minha mãe falava assim: mãe não erra, se engana, não sei. É claro que eu não concordava, mas quando Jesus tinha 12 anos, eles vão à festa da Páscoa em Jerusalém e é provável que eles iam com caravanas, a caravana dos homens, a caravana das mulheres. E quando eles estão de retorno, talvez Maria pensasse: Jesus deve estar com José na caravana dos homens. E o José deveria pensar: Jesus deve estar com Maria na caravana das mulheres. Mas quando se encontra, o menino Jesus não está com nenhum dos dois. E eles voltam aflitos, ansiosos para Jerusalém. E quando, depois de 3 dias, o encontram no templo, tranquilo da vida. Lá, sentado entre os doutores, ouvindo, fazendo perguntas, o pessoal se maravilhando. Era como se Deus tivesse dito assim para ele: olha, filho, fica aqui na casa do papai, enquanto os seus pais terrenos não chegam. E ele ficou lá, sempre obediente, tanto ao seu Pai Celestial quanto aos seus pais terrenos. A Bíblia diz que Jesus lhes era submisso. A gente pode até discutir se houve um erro ou não, se houve um descuido da parte dos pais, mas ainda que tenha havido um descuido, Deus continuou cuidando, porque Deus sempre cuida. E por que é importante saber disso? Porque tem pais que ficam atormentados, perturbados, às vezes dizendo assim: mas eu falhei. Mas eu descuidei. Mas quando mais precisava mesmo, eu não cuidei. Bom, voltar agora atrás no tempo não é possível. Mas é possível pelo menos 2 coisas. É possível aprender com os erros. Tinha um missionário que dizia assim, talvez ainda diga: passado serve para 2 coisas, ou para a gente esquecer ou para aprender com ele. Então você pode dizer assim: olha, errei, admito, errei, mas esse erro eu não cometo mais. Posso cometer outros, mas eu aprendi a lição. Não quero passar por isso de novo. Não vou cometer de novo. Não vou brincar com a vida. Não vou brincar com Deus. Ele já me perdoou, já me agraciou, mas me agraciou para que agora eu ande em linha reta, a fim de não trazer mais sofrimentos, nem para outros, nem para mim mesmo. Então a graça é corretiva também. Ela não serve para a gente aprender a andar torto, mas para a gente ouvir o chamado amoroso de Deus para o caminho que Ele tem para a nossa vida. Então aprendi.
E saber que, ainda que a gente tenha descuidado, Deus cuidou, cuida e vai continuar cuidando. Ainda que, a princípio, a gente não entenda. Então, tem um livro que se chama A Cabana, e tirando as polêmicas à parte, o enredo é o seguinte: um pai, ele pula na água para salvar uma filha, a filha mais velha. Só que enquanto ele está salvando a filha mais velha, a mais nova é sequestrada e morta. E ele então entra numa crise de culpa e com Deus, inclusive. Mas aí Deus um dia lhe vem ao encontro e depois de alguma conversa lhe permite ter uma visão do céu. Se abre o céu e ele tem uma visão e lhe é concedido ver ali a sua filhinha brincando com Jesus. Eu sei que é uma ficção, mas expressa uma verdade. Que Deus vai continuar cuidando dos nossos filhinhos e das nossas filhinhas, mesmo quando eles não estiverem mais ao alcance das nossas mãos tão cuidadosas, mas que às vezes falham. Deus vai continuar cuidando deles. Deus é Deus que cuida. Ainda que nem sempre nos nossos termos, mas Deus é Deus que cuida. Terceiro, irmãos, a gente aprende que ser mãe, ser pai é um ministério, mas ainda que dos mais sublimes ministérios, é um ministério que também tem os seus limites. Tem limites esse ministério. Tem até onde a gente pode ir e a partir dali não mais. Por exemplo, Maria vai aprender isso quando Jesus já tem agora 30 anos. Ele começou já o seu ministério. Ele está indo de vilarejo em vilarejo pregando e as multidões o acompanham. Às vezes o comprimem. E aí tem vezes que ele nem consegue comer. Aí alguém foi e contou isso para Dona Maria. Imagine, alguém foi lá e contou: olha, Dona Maria, seu filho está tão engajado nesse negócio de pregar, que não está nem comendo. Imagine uma notícia dessa vir para uma mãe. Aí ela deixa lá a louça de lado, seca a mão no avental, pega lá os outros meninos, pega a bolsa, fecha a casa e vai lá atrás dele. Não deu outra. Quando ela chega lá com os filhos, não consegue entrar porque a casa está lotada e alguém avisa: ó, tua mãe e teus irmãos estão lá e querem falar contigo. E aí Jesus ouve e Jesus diz assim: mas quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando então ao redor para os seus discípulos, ele diz: eis aqui a minha mãe, irmãos e irmãs, porque todo aquele que faz a vontade do meu Pai, esse é minha mãe, meu irmão e irmã. E ele não quis com isso, de forma alguma, desmerecer Maria e seus irmãos. Ele só aproveitou o ensejo para ensinar que nele estava sendo formada uma família com laços ainda mais fortes. Laços eternos. A família de Deus. Mas naquele dia Maria aprendeu: opa, Deus me concedeu um ministério, mas até esse ministério tem limites.
E eu preciso aprender a ficar no meu lugar. Tenho que aprender a ficar no meu lugar. Por mais importante que seja o meu papel na vida dele. O nosso também. O nosso ministério de pais, de mães, tem limites. E quais são os limites? Um é a vontade deles, a decisão própria quando se tornarem adultos. A gente vai poder ainda aconselhar, a gente vai poder ainda falar, mas não vai mais ter como pegar no braço e falar, é por aqui. Tanto é que tem mãe que diz assim, mas eu dei a mesma educação. Eu amei com o mesmo amor. Mas um se endireitou na vida, se encaminhou, mas esse outro aqui, olha, aí começa a chorar. Claro, por quê? Porque você pode tratar da mesma forma, mas são duas pessoas diferentes, únicas, dotadas com a capacidade de tomar as suas próprias decisões. A Bíblia mostra isso. A Bíblia fala de 2 filhos, um resolveu pedir a herança do pai e sair de casa, o outro ficou. 2 filhos ouviram, olha, por favor, vocês podem ir trabalhar hoje na vinha? Um disse, não vou. Mas depois pensou bem, eu vou. E foi. O outro disse, claro, papai. Mas não foi. Cada um tomando as suas decisões e sendo responsáveis por ela. Então vai chegar uma hora no seu ministério de mãe e pai, que a única coisa que você vai poder fazer é orar. Orar para que as sementes que você plantou nessa época fértil da infância, da adolescência, da juventude, deem os seus frutos no seu tempo. E que eles, então, angustiados fora do caminho, saibam voltar para o caminho, porque conhecem o caminho, foram ensinados nele, você ensinou. E o outro limite é a vontade de Deus para eles, que nem sempre vai ser a tua. Nem sempre. Não queira assumir o papel do Espírito Santo na vida deles, porque vai ser complicado. Eles são de Deus. Então, por exemplo, tem vezes que eu começo, com os meus filhos. Olha. Aí daqui a pouco, tá, o que você vai fazer? Vou orar. Vou orar para saber o que eu tenho que fazer. E vou orar mesmo. Vou. Só que eu oro assim, Senhor, são teus. Só está aqui nas minhas mãos para eu cuidar para o Senhor e por um tempo. Sou mordomo. O que é para fazer? Então tem horas que eu ouço, mostra para eles, ensina também a graça. Ensina a graça. Às vezes quando você erra, eu não te derramo graça. Então, porque senão eles vão achar que a vida comigo é só castigo. Tem horas que eu ouço, você está sendo muito rígido. Quem tem que ser corrigido nisso é você. E tem horas que eu ouço, não, de fato, agora é hora de corrigir. É hora de exercer o seu papel de pai, porque a Bíblia diz que quem ama os seus filhos os corrige. Agora,
corrigir, não agredir. Que são duas coisas diferentes, bem diferentes. Deus nos chama para corrigir, não agredir, porque não são nossos. Não são nossos. Estão conosco, mas não são nossos. Para a gente fazer o que der na telha. Não são nossos. Salmo 24 vai dizer isso claramente. Ao Senhor pertencem a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele habitam. E os que nele habitam, inclui também os nossos filhos. Os nossos filhos pertencem ao Senhor. Pertencem ao Senhor. Estão conosco para cuidarmos deles para o Senhor. Porque são dele, não nossos. Isso faz muita diferença. Isso evita muitos descaminhos dentro de casa. Muitos. Muitos mesmo. Na hora que sabe, calma, lembra disso. Não são meus. Não são meus. Deixa eu falar com o Senhor. E Ele vai me falar como proceder. Quarto, a gente aprende com Maria, ou com o que Deus fez, permitiu em sua vida, que não tem como ser mãe, pai, sem sofrer. Você está achando que ser mãe, ser pai, é viver no mundo cor-de-rosa? Deixa eu te falar, não tem como ser mãe, não tem como ser pai, sem sofrer. Não tem. Porque a gente sofre com o que eles fazem e com o que fazem com eles. Então, imagina o sofrimento de Maria vendo Jesus na cruz. Aquele bebezinho que ela pegou no colo. Que ela criou, que ela nutriu. Foi uma criança. E a Bíblia diz que até iniciar o ministério, uma das mais comuns. Tirando a questão do pecado, claro. Então imagine ela vendo seu filho na cruz, o que passava na cabeça. Peraí, como assim? O anjo disse que ele ia herdar o trono de Davi. Como assim cruz? Talvez o que ela lembrasse fosse as palavras de Simeão, aquele senhor idoso que pegou também Jesus no colo, com ainda ele recém-nascido, praticamente. E quando pegou ele no colo, disse: Senhor, agora pode despedir o teu servo, porque o teu servo já viu a tua salvação. Teu servo já viu a tua salvação. Mas depois olha para Maria, a mãe, diz assim: este menino está posto para a queda e para a elevação de muitos em Israel, assim os pensamentos de muitos corações serão conhecidos. Quanto a ti, uma espada atravessará a tua alma. E atravessou mesmo. Atravessou. Mas ela estava ali. Estava ali, aos pés da cruz. Não podia tirar o seu filho daquele sofrimento, mas podia pelo menos estar com ele. E nós também, nós nem sempre vamos poder evitar que os nossos filhos sofram, e talvez nem devamos sempre fazer isso. Duro é conseguir, né?
mas nós sempre vamos poder estar com eles, ou pelo menos dentro das nossas possibilidades vamos estar. Isso já vai fazer muita diferença. Eu lembro quando criança eu fui passar por uma pequena cirurgia, e quando o médico veio aplicar anestesia, que foi o que no dia mais doeu, meu pai segurando a minha mão de um lado e a minha mãe segurando a minha outra mão do outro. Me livrou do sofrimento? Não, mas me ajudou a passar por ele. E não é isso que Deus faz com a gente? Deus não nos livra de todos os sofrimentos, de todas as dores, de todos os sofreres, mas promete estar conosco todos os dias. Todos os dias. Inclusive nos mais difíceis é que Ele se faz mais presente. Que a sua presença mais se adensa. Por isso que a gente não se desespera, não faz besteira. É aquela paz que excede todo entendimento, que guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Não é isso que ele disse? Ele não disse que porque ele é o nosso pastor não vamos andar pelo vale das trevas. Não, o salmista aprendeu isso e disse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu tenha de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Deus está com você. E quer se fazer presente na vida dos teus filhos, também por meio de você. Então esteja lá. Esteja lá. Pode não evitar tudo, mas ajuda muito. E por fim a gente aprende que esse ministério é um ministério também de oração. Precisamos orar. Tem ministérios aí, mães que oram. Então, Maria era uma mãe que orava. É o que a gente leu nesse versículo em Atos, que é inclusive a última aparição de Maria na Bíblia. Versículo 14. E unidos, todos se dedicavam à oração, ou seja, os discípulos de Jesus, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. A mulher que chamava antes Jesus de filho, agora o chama de Senhor. Que orava pelo filho, para ela talvez com letra minúscula, agora ora ao filho. E sabe ter ele letra maiúscula. Nós podemos fazer a mesma coisa. Podemos orar ao filho, com letra maiúscula, pelos nossos filhos, com letras minúsculas. Aliás, é sempre bom ter isso em mente, deixar os filhos com letra minúscula. Lembrando quem é o filho que tem letra maiúscula. Porque ali eles estarão protegidos, debaixo da bênção do filho. Debaixo da bênção do filho. Submissos a ele. Nosso dever colocá-los, eles, debaixo dessa submissão. Não querer fazer de cada um deles um rei com seu próprio trono. Não, o trono é de Jesus. O trono é de Jesus. E orar na certeza de que as nossas orações não serão ouvidas, já estão sendo ouvidas. Já estão sendo ouvidas. Porque, olha, não tem um registro sequer na Bíblia, a não ser um, de um pedido de um pai ou de uma mãe a Jesus que Jesus tenha negado. O único que ele negou e está registrado foi o pedido da mãe de Tiago e João, que um dia se chega a Jesus, se prostra diante dele com os filhos, talvez um do lado, outro do outro. E aí Jesus pergunta: o que você quer que eu te faça? E aí a mãe, olha o pedido. Ah, Senhor, que no teu reino
quando vieres no teu reino, por favor, conceda a esses meus 2 filhos, que um se sente à sua esquerda e outro se sente à sua direita. Como diz uma irmã missionária, que fofa. Que fofa. Um à direita, o outro à esquerda. Claro, por que não? Pelo amor de Deus, né? Aí Jesus diz assim, olha, isso aí não cabe a me conceder. Isso aí meu pai já decidiu, ele que vai decidir. Mas também é um pedido, né? Agora, todos os outros, irmãs, todos os outros, que não extrapolaram o bom senso, receberam o sim de Jesus. Quer um exemplo na história? Mônica, mãe de Agostinho, mulher crente, orava pelo seu filho, muitíssimo inteligente, mas que vivia na dissolução. Até boa idade. Até que Agostinho é convertido ao Senhor. E aí a história então registra o seu nome e a sua vida como o Santo Agostinho, teólogo da igreja. Deus concedeu a Mônica a graça de ver o fruto da sua oração. Quem sabe não dá também a cada um de nós vermos os frutos das nossas orações em relação aos nossos filhos. Tiago não disse que, inclusive, foi irmão de Jesus, que a oração, a súplica de um justo é muito eficaz? Então ora. Sabe por quê? Porque a sua oração é ouvida. Sua oração é ouvida. Não foi Jesus que nos ensinou a orarmos sempre, sem nunca esmorecer? Então continue orando. E quando vier aquela vontade, quer saber, acho que eu não vou orar mais, ore mais ainda. Ore mais ainda. Até quando, pastor, eu devo orar por uma causa? Até receber a resposta. Se você já recebeu, amém. Mas se ainda não, oração. Então a gente poderia aprender mais lições com aquilo que Deus fez em Maria, por meio de Maria? Podemos. Mas talvez estas já sejam as mais oportunas para o hoje. Para aquelas que são mães, aquelas que hão de ser, não são, mas têm coração de mãe, e a todos aqueles que Deus tem chamado para receber que inclusive é dos corações dos mais parecidos com o dele mesmo. Deus que se revelou como Pai, mas que mostrou muitas vezes um coração como de uma mãe. Como ele diz lá em Isaías 66:13, assim como uma mãe que consola os filhos, assim eu os consolarei. Assim eu os consolarei, como uma mãe que consola os filhos. Que esse consolo que vem de Deus te alcance. Você e os teus filhos, toda a tua casa. E que Deus nos abençoe hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.